A adesão de Minas à 5ª Semana Nacional da Conciliação se manifestou com expressivos números. Participaram 171 comarcas e foram agendadas mais de 24 mil audiências na Justiça Comum e nos juizados especiais de todo o Estado. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o juiz Carlos Salvador Carvalho de Mesquita, que é o coordenador da Central de Conciliação do Fórum Lafayette, o Fórum Central aqui de Belo Horizonte. Ele é um entusiasta da conciliação, como não poderia deixar de ser, e é magistrado há 15 anos e já passou por 5 comarcas: Cláudio, Passatempo, Mutum, Almenara e Valadares, e agora está em Belo Horizonte. Nós teremos também a participação no nosso programa dos quadros Pensamento Universitário, no qual os estudantes de faculdade de Direito vão me ajudar, hoje é da FUMEC, vão me ajudar a entrevistar o Dr. Carlos, e também temos o Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado vai fazer indicação de leitura aos nossos telespectadores. Obrigado pela presença e pela participação. Eu quem agradeço. Então, doutor Carlos, são números expressivos que eu citei aqui sobre a participação de Minas Gerais na 5ª Semana Nacional de Conciliação, que começou aí nos últimos dias de novembro e a primeira semana de dezembro, como já é comum todo ano acontecer nessa data. É uma meta realista? É possível esse número de audiências? Perfeitamente possível, até porque a participação dos diversos juízos, comarcas, tribunais, varas, é uma participação facultativa. Naturalmente, quem adere sabendo o que vai fazer e prevendo o volume de trabalho que é possível de ser desenvolvido. Como é que é feito esse processo de conciliação? Que tipo de varas podem participar e que tipo de ação também pode ser tratado nesse período? Bom, basicamente, qualquer processo em que esteja em jogo o direito disponível pode ser passível de ser levado à atividade conciliatória. E a seleção desses processos, naturalmente, vai caber ao magistrado que dirige cada uma das varas. Mas, principalmente, na esfera de família, na esfera civil, nos juizados especiais de modo geral, e ainda em processos envolvendo a Fazenda Pública, naqueles casos em que a Fazenda Pública pode transigir. Existem também frentes de conciliação. Algumas centrais estão participando disso. As centrais de conciliação, de uma maneira geral, as centrais são um projeto mineiro, né, um projeto do Tribunal de Justiça do nosso Estado, mas, via de regra, todas as centrais de conciliação estão envolvidas nesse processo. Aliás, o trabalho desenvolvido nessa semana, ele é uma repetição do trabalho que ocorre ao longo de todo o ano e de todas as semanas do ano. E é concentrada nessa semana que o objetivo é disseminar mais a conciliação. Isso. Nessa semana, o que há é uma espécie de um mutirão, em que normalmente o número de audiências é aumentado, e também há uma espécie de esforço no sentido da disseminação da cultura, da divulgação, de se mostrar à população um pouco o trabalho que se está fazendo, de se tentar valorizar a cultura da conciliação. Mas nesse ponto aí, doutor Carlos, é importante que a justiça participe. E como que o cidadão pode participar? Por exemplo, eu tenho uma demanda, o que eu devo fazer? Bem, se for uma demanda que já corre no fórum sob a forma de um processo, e sendo você uma parte que deseja fazer um esforço de conciliação naquele processo, basta que você, diretamente ou por intermédio do seu advogado, solicite ao juiz da causa que os autos sejam incluídos nesse esforço de conciliação. Para isso, o tribunal disponibilizou neste ano aquele link Quero Conciliar. E aí o tribunal chama outra parte também? Não, exatamente. Uma vez tendo havido a solicitação de alguém, o juiz da causa, se entender que é cabível, ele designa a audiência e ordena as intimações necessárias. Eu tenho um dado aqui também interessante, que destas mais de 24 mil audiências agendadas nas 171 comarcas de Minas Gerais, juizados especiais, justiça comum, cerca de 2 mil referem-se a processo sobre seguro obrigatório. Que expectativa o senhor tem de chegarmos a um acordo nessa semana? Bem, essa iniciativa, que em Minas Gerais ela é pioneira, ela resulta de uma ação da 3ª vice-presidência do tribunal, em conjunto com a direção do foro da comarca de Belo Horizonte e com um forte apoio do grupo de seguradoras que atua nesse setor. Para isso foi montada uma estrutura especial
no jardim interno do Fórum Lafayette e foram agendadas para essa semana mais de 2.000 audiências. O diferencial é que, além da realização das audiências, com a participação de voluntários como conciliadores, das partes, dos seus advogados, foi disponibilizada uma estrutura para a realização de perícias para a constatação daquilo que é necessário para se decidir o processo. Foi feito até um convênio, um termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e a seguradora líder que comanda esse pool de seguradoras. E mais do que isso, uma vez formalizados os acordos, o pagamento daquilo que foi acordado, do valor que a pessoa tem direito, está sendo feito de imediato. E a pessoa pode sair de lá com cheque na mão. Ela sai de lá com cheque. Muito interessante. Eu tenho um dado aqui impressionante. O Tribunal de Justiça identificou aqui em Minas Gerais, apenas em Belo Horizonte, 4.260 ações sobre o seguro obrigatório, das quais 2.189 processos podem chegar a um consenso nessa conciliação. Exatamente. Muito bem. Bom, eu tenho outro dado aqui também interessante, o senhor falou da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, a desembargadora Márcia Milanês. Ela acredita que esse valor, o senhor falou do pagamento imediato, pode chegar a 25 milhões de reais só nesse período, ou seja, 90% de entendimento. Bom, além do seguro obrigatório, que outras situações, que outras causas pequenas, médias, pode também envolver essa conciliação? Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto no próximo bloco. Nós chegamos já ao final desse e a gente volta em instantes.